Nosso conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre calorimetria, quantidade de calor, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, né, a gente tem que identificar, né, os tipos de propagação do calor. São três tipos diferentes: condução, convecção, irradiação ou radiação, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. Condução é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Então, por exemplo, você tem uma barra de ferro, você aquece uma ponta, né, esse calor ele vai se propagando nesse meio, né? Então isso é a condução térmica, tá? Convecção é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido, né? Então a convecção a gente observa, né, em meios líquidos, né, ou gases, né? Então assim, um exemplo bem simples, né? Quando você coloca a água para ferver numa panela, né, a gente observa que ela vai borbulhar, né? Por que ela borbulha? Devido à convecção, né? O que está mais quente sobe, o que está mais frio desce. Então esse processo de convecção, tá? Irradiação ou radiação térmica, né, é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas, né? Ao serem absorvidas, parte da energia dessas ondas se transforma em energia térmica, né? Então é o Sol, né? O Sol ele propaga, né? Ele emite radiação térmica, né? Então isso são ondas eletromagnéticas, né? A luz da sua casa, por exemplo, é outro, né? É outro tipo de radiação ou irradiação térmica, beleza? Então esses são os tipos de propagação do calor: condução, convecção ou irradiação, beleza? Quando a gente fala em quantidade de calor, né, a gente vai ter dois tipos diferentes: o calor sensível ou o calor latente, né? Quando que a gente fala em calor sensível? É o calor que, cedido a um corpo ou retirado deste, produz mudança de temperatura, né? Então quando você altera a temperatura de um corpo, né, nós estamos falando de calor sensível, beleza? Calor latente é o calor que, cedido a um corpo ou retirado deste, produz mudança de estado físico, né? Então, por exemplo, quando você dá calor, né, ou retira calor de um objeto, ele muda de estado físico, né? Então aqui a gente tem um gelinho derretendo, né? Então ele está passando do estado sólido para o estado líquido, beleza? A quantidade de calor sensível, né? Então aqui, pessoal, a gente vai ter a nossa formulazinha, né? Como é que a gente vai calcular, né, essa quantidade de calor sensível, né? Então se você tem um corpo, né, você dá calor para ele, você cede calor para ele, né, e consequentemente você altera a temperatura dele, né? Então a nossa forma de calcular essa quantidade de calor vai ser essa aqui, ó. Quantidade de calor é o Qzão, vai ser dado pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Então, quantidade de calor sensível depende da massa do corpo, depende do calor específico e depende da variação de temperatura. Então, mudou a temperatura, é calor sensível, tá? As unidades com que a gente vai trabalhar, né? A unidade padrão, pessoal, é o Joule, né? É representado pela letra J maiúscula, né? Só que aqui a maioria das questões que você for resolver, a gente vai utilizar com a caloria, né? O cal, né? Então aqui a gente tem uma relação, né, caloria e joule, né, onde uma caloria equivale a 4,1, né, joules, né? Algumas atividades vai te arredondar esse valor para 4,2, tá? Aí depende da questãozinha que a gente está resolvendo, beleza? Então aqui, ó, a quantidade de calor sensível, né, a gente vai ter esse termo, esse Czinho minúsculo, né? A gente lê ele como calor específico, né? Então, o calor específico de uma substância mede numericamente a quantidade de calor que faz variar em 1 grau Celsius a temperatura da massa, de 1 grama da substância, né? Então, cada material vai ter seu próprio calor específico, tá? Então, aqui na nossa tabelinha, a gente tem alguns valores para calor específico, tá? A quantidade de calor sensível. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, se eu aumento a temperatura desse corpo, né, é calor recebido, tá vendo? Ó, temperatura final maior do que temperatura inicial. Então essa variação de temperatura é maior do que zero. Consequentemente ele está ganhando calor. Então a quantidade é maior do que zero, tá? Diminuição da temperatura, ele está diminuindo a temperatura do corpo. Então a temperatura final
é menor do que a inicial. Então, consequentemente, a variação da temperatura é menor do que zero. Então, a quantidade de calor vai ser negativa, vai ser menor do que zero, ou seja, ele está perdendo calor, tá? Então aqui, ó, há alguns valores que a gente vai trabalhar, né? Padrão é sempre a água, né? Então o calor sensível da água, né? Na água líquida sempre vai ser igual a 1, do gelo 0,5 e do vapor de água 0,48. Então esses valores a gente vai estar utilizando aí nas questõezinhas, tá? Consequentemente, né, dependendo da questão que você está resolvendo, ele vai te dar algumas informações, né? Então, em regiões úmidas, né, a gente vai ter menor variação de temperatura, né? Diferente lá do deserto, né? A gente vai ter maior variação de temperatura, tá? Dando sequência, a gente vai ter outra fórmula, né, que a gente calcula a capacidade térmica de um corpo, né? Então, a capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula, mede numericamente a quantidade de calor que faz variar 1 grau Celsius a temperatura do corpo, né? Então, a capacidade térmica ela vai ser dada pela quantidade de calor dividido pela, né, variação de temperatura, né? Então, fazendo uma reduçãozinha aqui da nossa fórmula, né? Ela vai ser a massa vezes o calor específico, tá? Então, você pode trabalhar com essa fórmula ou com essa fórmula aqui, depende da questão que você está resolvendo, né? A unidade com que a gente vai trabalhar, aqui calorias, aqui temperatura, né? Então, caloria por graus Celsius, tá? Então, um exemplo bem simples, ó, o calor específico do ferro, 0,11. A massa dele, 500 gramas. Então, a capacidade térmica vai ser a multiplicação da massa pelo calor específico. Então, deu 55 calorias por grau Celsius, tá? A outra fórmula que a gente tem, então a gente falou do calor sensível, agora a gente vai falar do calor latente, né? Calor latente, mudança de estado físico, né? Então, o calor latente ele depende da massa e do calor latente, que é o L, representado pela letra L, tá? As unidades é a mesma, né, que a gente viu no calor sensível, né? E aqui uma tabelinha, né, para vocês podem estar comparando, né, os valores que a gente tem. Então, cada substância, cada corpo vai ter o seu próprio calor latente. Como ele é mudança de estado físico, pode ser de fusão ou pode ser de vaporização, tá? Beleza, pessoal? Então, a nossa aula de hoje é isso, tá? Que a força esteja com vocês. Bons estudos!